Josué, capítulo 24. Como eu disse, esse é um momento muito adequado para nós fazermos algumas considerações. O próprio Deus estabeleceu ritmos na criação, ritmos temporais. Quando Ele cria o mundo, Ele estabelece ali ritmos de tempo, são os dias: manhã, noite, um dia. E não só manhã e noite, um dia, mas Ele estabelece o ritmo da semana. O Senhor na criação estabelece os ritmos das estações do ano, e estabelece que essas coisas devem ser consideradas por nós, devem ser dignas da nossa atenção e da nossa consideração. E nesse sentido, quando nós chegamos ao final de um ciclo como um ano, faz muito sentido que nós paremos para considerar algumas coisas, considerar a nossa vida. E não é ruim, então, que esse seja um momento para você considerar o seu próprio ano, para você considerar o seu planejamento, as suas expectativas, o que você idealiza, o que você deseja para um novo ciclo que se inicia, desse novo ritmo anual que está se iniciando. Mas a pergunta que eu quero considerar com você é mais profunda. Por isso eu quero ler com você o capítulo 24 de Josué. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas uma grande parte dele. Nós vamos considerar aqui qual é o fundamento para a nossa avaliação e para a nossa consideração, para o nosso comprometimento com 2025. Capítulo 24 de Josué, a partir do verso 1. Palavra do Senhor, Escritura Sagrada, revelação do Deus vivo, diz assim: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abrão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois, vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí, eu trouxe a terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então, o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso.
Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de ter-lhes feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir. E lhe disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora pois joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu os estatutos e juízos em Siquém. Não sei quão familiarizado você está com a história da humanidade contada por Moisés e Josué, mas a esse ponto da história da humanidade, o que está acontecendo aqui é o estabelecimento do povo de Israel na terra de Canaã. Você lembra? Ou se não lembra, quero te contar. E Deus criou o mundo, fez Adão e Eva, deu filho a eles e permitiu que o mundo se multiplicasse. O mundo se multiplicou em pecado, porque Adão havia pecado, se rebelado contra Deus. Deus prometeu redenção ao povo, redenção à humanidade. O povo se multiplicou. Deus prometeu que faria aliança com o povo, especialmente desse homem chamado Abraão. Você pode ler a história dele no livro de Gênesis. Ali, Deus diz para ele, de uma maneira muito clara: Abraão, sai da terra que você está e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou ser o seu Deus, e você o Deus dos seus filhos, e vocês serão chamados meu povo. E Abraão obedece ao Senhor, segue ao Senhor, tem filhos, filho chamado Isaac tem mais filhos, e o Senhor faz aliança com Jacó, e o filho de Jacó, José, é levado ao Egito, e lá no Egito é escravizado, mas por alguma maneira sobrenatural ele se torna líder, regente, governante, e toda a casa de Jacó vai para o Egito e se estabelece ali. Mas muitos anos depois, 400 anos depois, aquele povo, a descendência de Jacó, a descendência de Abraão, é toda escrava do Egito, toda escrava do Egito. E o Senhor, com poderosa mão, levanta Moisés, levanta Arão para libertar o povo da escravidão. Ele diz: eu me lembrei
da aliança que eu fiz com Abraão, e eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou livrar vocês e vou levar vocês para a terra que eu prometi para Abraão, que os levaria, a terra de Canaã. O Senhor então livra esse povo do Egito. Moisés é o condutor desse povo para a saída do Egito, e eles ficam ali peregrinando por 40 anos, até que Moisés morre, e Josué, esse homem aqui, assume a liderança do povo, e assumindo a liderança do povo, ele tem agora a grande tarefa de conduzir o povo no seu estabelecimento na terra prometida. É Josué quem vai conduzir o povo nas batalhas, nas guerras, contra os cananeus, os jebuseus, os heveus e todas aquelas nações, todas aquelas etnias que viviam na terra de Canaã, para que eles pudessem tomar posse da terra e viver naquela terra. E o que nós vemos durante todo o livro de Josué é exatamente isso acontecendo. O povo que saiu do Egito, depois de peregrinar 40 anos, agora chega na terra e finalmente vai fazer as suas guerras e tomar posse de uma terra que não era deles. E nós vemos esse estabelecimento, e é isso que acontece. E agora, quando nós chegamos no último capítulo de Josué, no último capítulo dessa história da condução de Josué, o que nós vemos é Josué deixando muito claro para esse povo essa história e chamando esse povo a um compromisso com Deus. Josué chama todos os líderes, chama todos os oficiais do povo, as lideranças do povo, e diz a eles: olha, nosso trabalho de certa forma está feito, as cidades estão tomadas, as tribos estão assentadas, cada um recebeu a sua herança, embora algumas cidades ainda não haviam sido tomadas, nem todos os povos, havia ainda algum trabalho a fazer, mas majoritariamente o trabalho estava feito, e o povo de Israel tinha posse da terra. E Josué agora vai dizer a esse povo: existe agora uma decisão para vocês tomar, existe agora um compromisso que vocês precisam fazer. Vocês querem seguir ao Senhor, sim ou não? E Josué, como líder do povo, como profeta do Senhor, como mediador entre Deus e o povo de Israel, vai trazer essa realidade de uma maneira muito clara, direta e simples, de que a vida humana é uma vida de comprometimento a alguma coisa. A vida humana é uma vida de comprometimento a alguma coisa, ou aliás, a alguém. Josué coloca a pergunta diante do povo e o desafio diante do povo, e ele não deixa para eles uma posição onde eles não podem estar comprometidos. Não há opção para o povo de Israel no desafio de Josué de não se comprometer, mas de uma maneira muito direta ele diz: decidam a quem vocês vão servir. Deus de Israel, ao Senhor, Jeová, daí no verso 15, com as letras versalete, capitulares, letras maiúsculas, o Senhor, Jeová, ou outros deuses. Não há para essas pessoas a opção da liberdade e da autonomia, como muitas vezes nós gostamos de pensar que existe. Josué, de uma maneira muito direta, deixa claro: você quer servir ao Senhor? Você quer servir os deuses dos seus pais ou os deuses dos amorreus? Alguém você vai servir. A vida humana é uma vida de comprometimento com alguém. A vida humana é uma vida de comprometimento com alguém. Em Torno dos Homens nós falamos bastante sobre isso, quando nós consideramos como Deus criou Adão. E em toda a criação, Deus não deixou Adão solto aí, fala: Adão, vem aí para onde você vai fazer. Não, mas Deus
pega Adão, coloca ele num jardim e pactua ele com aquele jardim e com as coisas do jardim. Ó, você tem um lugar para você ficar e você tem uma responsabilidade sobre esse lugar, de cultivar e de guardar. E essa é uma característica básica da essência humana, o compromisso com o lugar, com as pessoas e com o próprio Criador. Um compromisso de serviço que foi colocado na própria essência da humanidade. Você está comprometido com alguém, e assim é a vida. Nossos dias, a nossa sociedade gosta de pensar em autonomia, liberdade, né? E de ausência de compromissos, ausência de pactuação, ausência de relacionamentos que nos trazem obrigações. É só você olhar como os casais se relacionam nos dias de hoje. Ninguém mais quer casar para valer, a não ser que antes ele já tenha feito todo o experimento, né? Já tenha visto se vai dar certo ou não. Mas ele não quer se comprometer sem que antes ele tenha tido uma boa avaliação sobre aquele relacionamento, ou da possibilidade daquele relacionamento vingar ou não. E a desculpa, obviamente, né, são várias. Uns vão dizer, não sei se é isso mesmo, se vai dar certo. Precisa testar primeiro. Antes de me comprometer, eu preciso testar. Ou usa uma desculpa da falta de legitimidade de uma aprovação pública, ou da falta de romance que um compromisso traz, porque as coisas precisam ser mais sentimentais, ou fruto de um sentimentalismo. De qualquer maneira, a sociedade que nós vivemos hoje, ela está muito apegada a compromisso. E aqueles que muitas vezes se dispõem a assumir um compromisso, não tem problema nenhum em desfazer esse compromisso rapidamente. Conheço casais que se separaram por 6 meses de casamento, por exemplo. Só casa, 6 meses depois, esse compromisso aqui não dá certo não. Já estou disposto a abrir mão dele. Mas o fato é que o ser humano, ele foi criado para se comprometer em serviço, criado para se comprometer com diligência, criado para se comprometer a servir. Meus irmãos, isso é uma realidade, né, muito clara e muito evidente para quem é maduro. Mas a realidade é que a nossa sociedade não é madura, ela é imatura. Ela é como aquele bebezinho que é amamentado pela sua mãe e é cuidado pelo seu pai, mas ele não tem a menor noção de tudo que é exigido para que as coisas funcionem e esteja bem para ele. Isso é coisa infantil. A falta de percepção, de compromisso, de dedicação, de diligência em serviço comprometido é coisa de criança. A criança só quer brincar, a criança só quer se divertir, a criança só quer o prazer, a criança só quer o doce. Ela não tem a menor noção de tudo que é exigido para que a vida aconteça. Ela não tem a menor noção do esforço do pai e da mãe para que haja comida na mesa. Para que haja vida é necessário comprometimento. Criança, se seu pai e sua mãe não estiverem comprometidos a trabalhar para trazer comida para casa, não vai ter comida, não vai ter casa para morar. E essa é uma realidade da vida. Nós precisamos estar comprometidos, precisamos estar decididos a fazer o trabalho, a realizar o trabalho, a servir. A vida humana é uma vida de comprometimento. A vida humana é uma vida de comprometimento. Não há como viver a vida humana de maneira madura e plena sem comprometimento, sem compromisso, sem esforço diligente, sacrificial.
Não há como viver a vida humana sem compromisso. A vida humana só é vivida de maneira madura e plena quando nós entendemos isso. Nós precisamos estar comprometidos. Nós estamos, queira você ou não. Agora, a pergunta que segue é essa: a quem você vai se comprometer? Porque Josué deixa claro que comprometido com alguém você está. Essa é a realidade da vida humana. Talvez você não esteja percebendo isso ainda, mas você está comprometido com algo, com alguém. E Josué agora deixa claro ao povo e pergunta ao povo: a quem vocês vão declarar a sua fidelidade? A quem vocês vão declarar o seu comprometimento? Ao Senhor Jeová ou aos outros deuses? Aos deuses dos seus pais ou aos deuses dos amorreus? A quem? E a resposta óbvia que Josué espera, embora ele deixe aberto para que esses homens e essas mulheres considerem a sua resposta e sejam honestos nas suas respostas, a verdade é que só há um jeito correto de viver a vida humana comprometida: é se comprometer com o Criador da vida humana, é se comprometer com aquele que criou todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas e que nos disse como é que nós deveríamos viver. Essa é a maneira correta. E por isso Josué diz: ó, você escolhe aí, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, porque esse é o caminho correto, esse é o jeito correto. Se há alguém com quem nós devemos nos comprometer, não é com os deuses dos amorreus, não é com os deuses dos nossos pais, e quer saber mais? Não é com você mesmo ou o seu próprio Deus. Se há alguém que você deve se comprometer, jurar sua lealdade, é com Jeová. Esse é o caminho, essa é a decisão. Meus irmãos, isso parece ser muito bonito, e é verdadeiro, mas a verdade é que a gente não leva em consideração para valer esse desafio de Josué. A quem nós estamos comprometidos a servir com nossa vida? Quem nós estamos comprometidos a servir com a nossa vida? Eu não sei qual é o seu plano e o que você está considerando para esse ano que está se iniciando em 2025. Não sei, alguns até entendem, sei um pouco de ideia do seu planejamento para 2025. Mas a minha pergunta para você é: esse seu plano, essa sua ideia para 2025, ela está sendo considerada debaixo do compromisso com Jeová, Pai, Filho e Espírito? O seu desejo para 2025 está sendo considerado debaixo de um compromisso com Jeová, Pai, Filho e Espírito? Seja ele qual for, seja o plano qual for, seja o desejo qual for, ou seja mesmo a falta de plano. Talvez você esteja querendo comprar um carro novo, seu carro está velho, está ruim, não está adequado para você, para a sua família. Você já parou para pensar nessa decisão? Como que um carro novo para você e a sua família servem a Jeová, Pai, Filho e Espírito? Já parou para pensar como uma casa nova serve a Jeová, Pai, Filho e Espírito? Como um emprego novo, como um aumento de salário, serve a Jeová, Pai, Filho e Espírito? Você já parou para considerar como um relacionamento que você deseja para 2025, que esteja restaurado e pleno, serve a Jeová, Pai, Filho e Espírito? Você já parou para pensar como a sua falta de plano para 2025, a sua falta de intencionalidade em considerar o ano que está se iniciando, serve
no seu compromisso com Jeová, Pai, Filho e Espírito? O fato é que todas essas coisas revelam a quem nós estamos servindo. Os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades, aquilo que nós esperamos receber nesse ano que se inicia, e que nós temos a expectativa de quando chegar dezembro de 2025 elas estejam realizadas, elas mostram quem nós servimos. Essas decisões, essas vontades, esses anseios, eles são a grande resposta de quem são aqueles que nós estamos servindo. E o meu ponto aqui é simples, irmãos. Nós que vivemos na igreja há muitos anos, nós temos uma grande habilidade de pintar os nossos desejos com motivos espirituais. Mas Deus conhece o nosso coração. E Josué deixa claro para o povo: olha, Deus é santo, você não vai poder servir ao Senhor com seus motivos enviesados, com seus motivos pintados por fora, mas por dentro todo colorento. Porque Deus conhece o seu coração. Você pode enganar Marcílio, Rubner, Gilson, pode enganar seu irmão, pode enganar seu pai, sua mãe. Esses você pode enganar. Mas ao Senhor não se engana. É necessário que você abandone os seus deuses. Ele diz isso muito claramente, verso 20: se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês. E aí no verso 23 ele fala de novo: então se vocês estão comprometidos com o Senhor, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué deixa muito claro qual é o caminho a ser seguido. E o caminho a ser seguido não é um caminho de tentar levar, um pé de um lado, o outro pé no outro time. Não, é preciso uma definição clara e um compromisso definido, um compromisso definitivo. Eu vou servir ao Senhor, e a minha vida, os meus desejos, as minhas considerações são para a glória do Criador, não para a minha própria glória, ou para a glória dos deuses dos amorreus, ou os deuses dos meus pais. A vida humana, que só pode ser vivida plenamente, e aliás ela só pode ser vivida de qualquer maneira, em compromisso. A vida humana só deve ser vivida em compromisso ao Criador. A vida humana só deve ser vivida em compromisso com Jeová, em obediência e serviço, em obediência e dedicação diligente à glória de Deus. Essa é a maneira que a vida humana deve ser vivida. Por isso os seus planos para 2025 precisam ser decididos baseados na glória de Deus, na exaltação do Criador dos céus e da terra. Deus precisa ser considerado na sua consideração de 2025, porque senão há um outro Deus que está sendo servido, que não Jeová, Pai. A vida humana é vivida em compromisso com o Criador. Agora, há uma questão aqui muito importante. E não é à toa que eu li o capítulo quase todo com vocês, porque não é à toa que Josué vai fazer todo esse prefácio, esse prólogo, essa introdução ao desafio que ele faz ao povo de Israel. Josué podia simplesmente ter ficado em pé ali e dizer: e aí,
Vocês vão servir a quem? O coração de vocês está comprometido com quem? Com Jeová? Com os deuses dos seus pais ou com os deuses dos amorreus? Aonde está a sua fidelidade? Aonde está a sua lealdade? Mas Josué não faz isso. Ele chama o povo, chama a liderança do povo, e ele conta, lembra essas pessoas da obra do Senhor, daquilo que Deus já realizou por eles. Porque, meus irmãos, isso é fundamental. Porque se a vida humana precisa ser vivida em compromisso com o Criador, a realidade é que nós não podemos viver essa vida em compromisso com o Criador se o próprio Criador não nos trouxer a esse estado de compromisso com Ele. Se o próprio Criador não nos tirar do estado de inimizade e de adoração, de serviço a outros deuses, nós nunca seremos capazes de nos comprometer com Jeová. E é isso que Josué está falando aqui para esse povo. Lembrando a esse povo de que Deus libertou eles. Deus tirou vocês do Egito. Deus tirou vocês da escravidão. E agora Ele chama vocês a viverem a vida para Ele. Essa é a realidade. Todas as vezes que nós compreendemos que é necessário que a vida humana seja vivida para Deus, mas nós pensamos que podemos fazer isso nas nossas próprias forças, nos nossos próprios méritos, nós fazemos o que o povo de Israel fez com a terra de Canaã depois que Josué morreu. E aí você vai ler o livro de Juízes e você vai ver que eles transformaram a terra prometida, que emana leite e mel, em Sodoma e Gomorra. Porque não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, e eles achavam que poderiam viver um compromisso com Deus baseado nos seus próprios pensamentos a respeito da vida, nos seus próprios critérios a respeito da vida e na sua própria legislação a respeito da vida, não considerando aquilo que Deus havia feito por eles e o meio, a maneira, as leis que o próprio Deus tinha estabelecido para que eles vivessem. Meus irmãos, enquanto nós falharmos em colocar essas coisas na ordem devida, a gente vai continuar patinando, falhando e na verdade vamos continuar nos afastando de Deus. Nós precisamos lembrar que para viver uma vida para Deus, nós precisamos que Deus faça algo por nós primeiro. Para viver para Deus, é necessário que Deus faça algo por nós primeiro. É isso que Josué deixa claro aqui. Vocês estão vivendo aí em terra, em cidades que vocês não construíram, estão colhendo as frutas num pomar que vocês não plantaram, colhendo das uvas, das vinhas que vocês não plantaram, porque Jeová que trouxe vocês para essa condição de vida, foi Ele quem libertou vocês. Meus irmãos, lembram de Êxodo capítulo 20? Capítulo famoso, porque ali nós temos os 10 mandamentos, a grande declaração do Senhor de como nós devemos viver. 4 mandamentos que nos dizem como nós devemos viver para Deus, 6 mandamentos que mostram que vivendo para Deus nós vivemos para os outros. Mas como começa o capítulo 20 de Êxodo? Qual é a mensagem do próprio Deus para aquele povo? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Se Deus não tivesse tirado aquele povo do Egito, eles estariam envolvidos com outros deuses. Mas porque Ele tirou o povo do Egito, Ele diz agora: não tenham outros deuses. Eu tirei vocês do Egito. Vocês não estão mais envolvidos nessas coisas.
Vocês não estão mais no meio da idolatria e desse compromisso com deuses falsos. Vivam para mim. E a realidade do Evangelho é justamente essa, de que Deus providenciou para a nossa salvação, para que nós pudéssemos viver para Ele. Deus providenciou para nós Ele mesmo, encarnado, vivendo perfeitamente, vivendo de uma maneira completamente obediente, perfeitamente reta, a ponto de o próprio Moisés e Elias adorarem o Senhor Jesus, e os discípulos ali naquela montanha verem a glória dele, o brilho dele, e ouvirem o Pai dizendo: esse é o meu filho, ouçam a Ele. Ele é aquele que possibilita que vocês sejam comprometidos comigo. É somente nele que você pode se comprometer na vida comigo. E você deve se comprometer comigo. Por isso busque um filho. Ouçam a Ele. Esse é meu filho, a Ele ouvi. Nesse sentido, a vida de compromisso com Deus precisa ser para Deus, mas por Deus. A vida de compromisso humano é para Deus e por Deus. Não pode ser por nós mesmos. Não pode ser por você mesmo. Não tem como ser por mim mesmo. Não há como. É necessário que seja por Deus para ser para Deus. É necessário que seja. Essa ordem nunca pode ser distorcida ou trocada. É por isso que Josué vai lembrar todos os atos do Senhor para o povo, antes de chamá-los ao comprometimento, porque eles querem deixar muito claro: vocês precisam se comprometer. É exigido o compromisso de vocês, e um compromisso diligente, esforçado. Isso é exigência, é exigido isso de vocês, que vocês se esforcem em viver para Deus. Mas vocês precisam saber que vocês não podem produzir isso. É necessário que Deus faça isso em vocês, e que vocês façam isso no poder do próprio Deus. Ou vocês são tão tontos que achando que começando pelo Espírito agora podem proceder pela carne, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas. Se vocês começaram no Espírito, permaneçam no Espírito. Deus iniciou a obra em vocês, permaneçam na boa obra, comprometidos diligentemente a viver como novas criaturas em Jesus Cristo. E já não é você que vive, mas Cristo vive em você. Nessa realidade, que é realidade espiritual e física, nós podemos assumir o compromisso de um 2025 para a glória de Deus. E nesse momento eu queria chamar você, assim como Josué chamou o povo para considerar o seu compromisso, eu quero dar a oportunidade para você agora considerar o seu compromisso. Um novo ano está iniciando, e a minha pergunta para você é essa: quem você vai servir em 2025? Quem você vai se comprometer a servir em 2025? Os deuses dos seus pais? Os deuses do mundo? A você mesmo? Ou a Jeová? Onde está a sua lealdade? A sua dedicação? O seu compromisso? A quem você vai servir? Quero te dar agora a oportunidade de orar sobre isso. Você tem liberdade se você quiser se pôr de joelhos. Mas eu queria que nós fizéssemos isso. Considerássemos o nosso compromisso e renovássemos agora, do poder do Espírito de Deus, o nosso compromisso com Ele. Confiados de que Cristo nos deu nova vida, para que nós vivêssemos em santidade. Nós nos comprometêssemos a viver em santidade para a honra e glória do Senhor. Você pare um momento agora. Considere a sua vida, entregue a sua vida a Jesus.
Entregue a sua vida ao Senhor. Renove a sua aliança com o Senhor. Declare ao Senhor: nós serviremos e obedeceremos a sua voz. Nesse novo ano, a minha vida pertence ao Senhor. Senhor Deus bendito, nós queremos mais uma vez, reunidos aqui como povo do Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos confessar que temos crido em Ti. E nós queremos mais uma vez declarar que a nossa vida está em Ti e que ela é totalmente dedicada ao Senhor. Nessa noite, conforme nós encerramos mais um ano e nos colocamos a considerar um ano que se inicia, nós queremos fazer uma renovação de compromisso contigo e dedicar a nossa vida completamente ao Senhor. Nós queremos obedecer ao Senhor e nós queremos servir ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos viver para o Senhor, mas reconhecemos que nós não temos como construir essa cidade da Tua glória, ou não temos como plantar a santidade em nossos corações, dos nossos próprios méritos, nas nossas próprias forças. E nós carecemos, necessitamos, somos completamente dependentes da pessoa e da obra do Teu Filho Jesus, para que nós possamos viver de modo agradável ao Senhor, que glorifica o Teu nome e que bendiz Jeová, Pai, Filho e Espírito. Nesse sentido, nós queremos agradecer ao Senhor, bendizer o Teu nome, em louvor por Jesus Cristo, reconhecendo que nele e somente nele nós temos essa possibilidade. E nós clamamos, Pai, que o Senhor nos dê mais e mais de Cristo, que possamos ser formados à imagem de Cristo e testemunhar de Cristo no poder do Espírito Santo, demonstrando todo o nosso fervor, todo o nosso zelo, toda a nossa diligência, todo o nosso esforço na glorificação do Teu nome e na edificação do Teu povo. Pai, nos livra de nós mesmos. Nos livra de nós mesmos. Quão tentados nós somos a continuar adorando as nossas vontades, adorando o nosso ego,
adorando o nosso ser. E na nossa fraqueza, muitas vezes nós nos pegamos em idolatria. Perdoa, Pai, nossa fraqueza, nosso pecado e a nossa idolatria. E renova em nós o prazer de adorar somente ao Teu santo nome. E nos dê condições de viver essa vida comprometida com o Senhor. Que nós tenhamos a maturidade de entender todo o esforço, toda a diligência de uma vida humana real para fazer as coisas acontecerem. Nós não sejamos infantis, imaturos, que acham que a vida é possível ser vivida sem compromisso, mas que nós tenhamos, na esperança da fé, na certeza da fé, a força necessária para correr a carreira que nos está proposta, com diligência e esforço, sendo preservados pelo Senhor até o dia final. E que dessa maneira o Seu nome seja glorificado por nós. E em nós, para a honra e glória do Senhor, nós oramos confiados no nome santo de Jesus. Amém.